Boa noite, boa noite. Hoje estamos aqui para fazer algumas práticas da montagem do suplá, para tirar as dúvidas que ficaram na terça-feira. Eu vou fazer algumas montagens e vou explicando para vocês. Qualquer pergunta, coloca aí na caixinha, tá ok? Eu vou afastar aqui para ficar melhor a visão. Bem, eu vou fazer uma primeira montagem mais clássica. Aqui eu tenho um suplá clássico. Esse é inox, mas ele poderia ser de prata. Que a etiqueta diz que o suplá ele deve ser de prata, ou em ouro ou em inox, certo? Mas numa configuração da etiqueta formal, ele deveria ser de prata, os copos de cristais, e no caso a gente vai simular. Então, aqui nós temos a toalha da mesa, porque o evento clássico, a única veste da mesa que é correta para o evento formal é toalha. Então, você tem a toalha da mesa e o suplá, certo? Como o prato, o suplá não pode ficar desguarnecido, eu vou colocar aqui o prato básico, certo? Essa configuração aqui, ela já seria para um evento simples, informal. Para que seja um evento clássico formal, é necessário, oi Verinha, é necessário que tenha entrada e prato quente. Então aqui eu vou simular uma entrada fria, o prato fundo, uma entrada quente e o prato base de refeição. E isso dentro do suplá. Então, para a etiqueta, uma classificação do evento formal, a configuração é essa aqui. Não tem prato colorido, não tem material de cor, o suplá de prata, os pratos devem ser brancos, o cardápio tem que ter entrada, prato principal, os copos devem ser de cristais, para que configure que é uma formação clássica formal, certo? Então, eu vou tirar os pratos e vou fazer uma montagem com o naperon. Essa montagem aqui, ela já não faz parte da etiqueta formal. Ela faz parte do surgimento do naperon. O naperon surgiu para proteger a toalha da mesa. Então, esta configuração aqui que nós usamos seria informal, sendo que a função do suplá é proteger a toalha da mesa e a função do naperon é proteger a toalha da mesa. Então, temos que fazer uma opção: ou usa o naperon ou usa o suplá sem o naperon. Só que hoje, com a moda, cada um faz a sua opção. Mas em algumas classes da elite, que as pessoas usam suas toalhas de renda bordada, elas preferem usar o naperon que sujar suas toalhas de renda portuguesa bordada com gordura. Então a classificação fica assim: a toalha, o naperon, e põe os pratos numa configuração de um evento formal, certo? Então, a configuração seria essa. Agora eu pergunto a vocês, eu tenho essa peça aqui. Essa peça seria o quê?
algumas pessoas poderiam dizer que é um jogo americano. Mas eu vou colocar ele aqui, sobreposto a um jogo americano, e perguntar: ele é um jogo americano? Não, porque ele é muito pequeno. Ele é um naperon também. Então, quando vê aquela configuração de um paninho desse sobre a toalha, com o suplá e o prato, igual estava o crochê, ele não é um suplá nem um jogo americano. Ele passa a ser um naperon. Então, essa configuração aqui não é uma configuração clássica, não é uma configuração formal. É dentro da informalidade, da maneira que o cliente quer que monte a sua mesa, certo? Então, eu vou tirar aqui e fazer uma outra montagem. Eu vou tirar a toalha, porque a toalha só tem essas configurações. E outra configuração, eu já botei o naperon pouco. Aqui hoje nós temos o disco de MDF, que eu vou colocar uma capinha nele, porque ele hoje é usado como se fosse um suplá, algumas pessoas, mas na verdade ele é um jogo americano, né? Como as pessoas chamam. Ele não é um suplá, primeiro porque ele não tem o rebaixo no centro para colocar o prato. Ele é um jogo americano. Se ele estiver dessa maneira e a refeição só tiver um prato, pode-se até arriscar a colocar o talher aqui, correto? Então, não fica feio. Agora, se a pessoa considerar que ele é um jogo americano e quiser usar um suplá, o talher, em hipótese nenhuma, pode ficar sobre o suplá. Então, ele teria que ficar na mesa. Tá dando para ver? Então, ele teria que ficar na mesa, o que não é higiênico. Então, ou usa uma outra peça, um jogo americano de fato, ou exclui o suplá para que o talher fique sobre a peça. Sendo que, qual é o nome real dela? Ela aqui está fazendo o papel de um jogo americano, mas ela é um naperon, um disco de madeira. Então, com a moda, pode-se fazer? Pode-se. E assim, o importante é a pessoa saber o correto, saber o que está fazendo e não passar a informação errada. O pior de tudo é passar a informação errada. Aqui nós temos um suplá e ele também pode ser usado com a capa e sem a capa. E eu vou montar ele no jogo americano. Essa capa ficou muito estampada. Então, aqui é um jogo americano. O jogo americano, a medida comporta o suplá, tá vendo? A medida comporta o suplá e comporta o talher. Aqui eu tenho uma faca de peixe e um garfo de peixe. Então, o suplá comporta o talher. Até que eu queira botar um talher de sobremesa, ele comporta, ou outro prato, ele comporta. Então, esse aqui é um jogo americano, sendo que o jogo americano, ele inicialmente também foi criado para proteger a toalha da mesa. Então, se ele for utilizado sobre a toalha de mesa, também não tem problema. Então, essas configurações são para tirar realmente as dúvidas do que pode, do que não pode. Os suplás todos são estampados, mas pode usar com capa e sem capa,
que o jogo americano comporta o suplá tranquilamente. Aqui eu vou trocar, botar uma outra configuração. Um suplá de vidro. Ó. Então, eu posso botar aqui um prato de cor. Tá vendo? Se eu quiser ter uma outra cor, eu posso também colocar. O talher cabe no talher de peixe. E eu posso até colocar o talher com o talher de sobremesa. Então, o que é o certo, o que é errado? A única coisa que é certa é a maneira formal de montar a mesa. Que se o evento for clássico e tiver dentro da regra de etiqueta, tem que ser uma toalha, de preferência ela branca e rendada. Ela tem que... O suplá tem que ser de prata e os copos de cristais. Fora isso, a pessoa tem que ter um bom senso de usar os critérios, que fique a mesa bonita, elegante, atenda o cliente, que o cliente fique satisfeito, que é o importante. Aqui é uma outra espécie que eu intitulo Naperon, né? Que para muita gente o Naperon é até novidade, mas ele é um Naperon, como eu mostrei na aula passada, ele é quase do tamanho do suplá. Então, se for fazer a opção por ele, que as pessoas chamam ele de jogo americano, não deve usar o suplá por causa da dimensão. Se usa o prato e o talher. Se quiser, ainda cabe aqui o talher de sobremesa, com o corte para dentro. Então, essa configuração aqui também está correta se a pessoa considerar que isso aqui é um jogo americano. Se considerar que ele é um Naperon, ele tem que estar em cima de um tecido, certo? São as configurações. A única coisa que eu acho que deve evitar é usar o suplá por causa da dimensão, que aí o talher teria que vir para cima da mesa. E aqui já fica anti-higiênico, né? O garfo e a faca. Então, aqui estaria montada mais uma opção. Sendo que, se for de preferência do cliente ou da pessoa que quiser montar, ele está consciente do que é o certo e qual foi a sua opção. Aqui temos um jogo americano, uma estola. A estola é uma peça que, na verdade, né, inicialmente ela foi criada para proteger a mesa dos pratos. E, deixa eu ver um suplá preto. Tá aqui. E as pessoas costumam usar assim. Quando ele tem uma largura suficiente para proteger o talher, fica menos feio do que o talher sobre a mesa, certo? Mas o suplá não pode ficar desguarnecido, tem que ter um prato sobre ele. Em eventos, como eu falei, né? Vou repetir aqui. Em eventos, quando costuma fazer o serviço americano, se costuma fazer isso. Bota na mesa o suplá só com guardanapo. O que, como eu estou falando, se for perguntar o que é o correto, isso aqui está errado. Mas em eventos, principalmente quando o evento é grande,
o serviço de buffet americano ele fica mais rápido, então é aceitável. Como eu falei anteriormente, são as coisas que assim atende a necessidade do evento, atende a necessidade do cliente. O importante é saber o que é o certo, o que é o errado e procurar fazer a coisa da melhor maneira possível. Aqui que pode ser. Mas a função desse daqui é proteger a toalha da mesa ou o tampo da mesa, porque ele foi inventado para usar tanto com a mesa desforrada quanto com a mesa forrada, porque a função inicial dele era proteger da panela, evitar sujar a toalha e que a temperatura da panela queimasse o tampo da mesa. Eu tô distante, mas vocês estão ouvindo? Antônia, Beth, boa noite, sejam bem-vindas. Hoje eu tô longe, quase não tô enxergando. Tá tudo tranquilo? Tá dando para entender? Vocês ficaram com alguma dúvida sobre esses tópicos? Ai, que bom. O de bolinha, qual foi o de bolinha? Foi esse? Se for esse, é uma flor. Ai, obrigada. É porque assim eu acho que dá para entender melhor, não é? Tognete. Crisal, é Cris, né, Cris? Tudo bom, Cris? Seja bem-vinda, Verinha. Agora que eu parei aqui que eu tô enxergando. Aí, eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. Ah, é Cris mesmo, é que tá de longe, Cris. Ô, Cris, eu tô explicando o uso do suplá, as variações do uso do suplá e o material, porque há a confusão do naperon com jogo americano, com estola, o uso. Que bom. Tem alguma dúvida? Tem o tal do delay que a gente tem que esperar, né? Acho que ela não tem dúvida, não. Ah, obrigada. Então eu trouxe as variações dos suplá e o objetivo hoje era justamente esse, porque algumas pessoas mandaram no direct tirando dúvidas, perguntando sobre essa questão do uso, né? Que fez confusão o uso do suplá com naperon, quando não conheço, fica complicado mesmo. Mas eu posso até repassar aqui para você não ter mais dúvida. Então, vou botar de início a toalha. A toalha, se for falarmos o que é o certo pela regra da etiqueta, nós só deveríamos usar, pela regra da etiqueta, o suplá de prata, os pratos brancos. O suplá não pode ficar desguarnecido, sem prato. E quando for para usar na montagem da mesa clássica, tem que ter entrada e prato principal. Pode até fazer a opção de 2 entradas. Nesse caso aqui, eu posso ter a opção de uma entrada fria e a entrada quente, porque o inverso não é o correto. Então pode ter uma salada e depois você tem um caldo, um consumezinho, algum prato quente e depois o prato principal. E aqui você monta os talheres, que é a ordem da mesa clássica, talher de peixe. Se vai ter aqui, eu coloquei o prato para 2 entradas. Ai, onde eu botei o talher? Eu preciso do talher de sobremesa.
Então eu tenho um prato principal, digamos que eu vá ter um peixe, ou eu posso botar uma carne, o talher de peixe, eu vou ter o prato quente, uma colher, e eu vou ter o talher de salada, que é para entrada. E aqui eu tenho o talher para sobremesa. Faca menor. O garfo, a faca e a colher. O talher de sobremesa, a faca da entrada, que é de sobremesa, a colher para o caldo quente e aqui. Então, a configuração, se for uma montagem clássica, cumprindo as regras de etiqueta, teria que ser isso aqui. Além disso, ele leva o place card, né? Aqui fica as taças, mas como a gente só tá falando da questão da montagem do suplá, o uso do suplá, eu não vou botar, até porque eu tenho que desmontar a mesa. Então, com essa configuração, se for clássico, não tem saída. Isso aqui é que é o certo. Caso não seja um jantar que quer fazer ele elegante, mas não necessariamente tem que cumprir as regras de etiqueta, você pode botar só uma entrada fria ou só uma entrada quente. Você pode ter só um prato principal. A única coisa que não pode deixar é o suplá desguarnecido sem prato. Aí, pela história da mesa, foi inventado o naperon, mas ele foi antes da regra de etiqueta, para não sujar a toalha. Então, antes de surgir o guardanapo, surgiu o naperon para proteger. Tá dando para ver? Para proteger a toalha da mesa. E acho que vocês não vão esquecer nunca mais isso. Aí surgiu o naperon para proteger a toalha da mesa. Sendo que ele surgiu para proteger a toalha da mesa, o guardanapo ainda não existia e o suplá também não existia. Então, eles dois surgiram com a mesma função, só que antes se usava desse jeito. Na época não tinha nessa configuração. E como a refeição era mais à base de caldos, sopas, o prato era mais fundo ou umas cumbucas. Então essa era a configuração inicial da etiqueta mesa. O naperon, a toalha da mesa, que é a função dele guarnecer ela, e em função da refeição, normalmente era caldo e as carnes eram comida de mão, né? Lascada, não tinha essa questão do talher. Só tinha a faca e a colher. Aí, depois disso, com a Revolução Industrial, surgiu o jogo americano, que era para proteger a toalha também, para que as pessoas não precisassem lavar as toalhas todos os dias. As mulheres passaram a trabalhar na rua, ter menos tempo em casa, então surgiu o jogo americano com a função de proteger a toalha da mesa. Então aqui as pessoas botavam, colocavam seus talheres. Vou tirar agora de peixe. Vou botar um talher base, uma faca e um garfo e uma faca para sobremesa. Então, aqui a pessoa sentava, comia, se sujasse era o jogo americano, tirava aqui, ó, guardava e mantinha a toalha na mesa com o jarro. E a pessoa levava uma semana ou mais com essa toalha, o que reduzia o tempo de no fim de semana ter que estar lavando. Só que com o tempo a toalha foi abolida, principalmente aquelas toalhas de goma, tinha que engomar, passar bem passada para botar na mesa, né? A tradição. Aí o jogo americano assumiu o papel. O jogo americano assumiu o papel de, nas refeições,
ele fazer o papel da toalha da mesa. E quando tira ele, coloca o trilho. Muitas casas usam isso, né? Deixa o trilho na mesa. Por que a história do trilho na mesa? Fica o trilho assim no centro da mesa com o arranjo, um cesto, um centro de mesa, algo para decorar. Por quê? Porque ele surgiu para proteger a mesa dos pratos. Então, na França, o serviço de mesa era igual hoje o que é chamado a brasileira. Se colocava todos os pratos e aí surgiu o pano para proteger a mesa, que eles deram o nome de fato de trilho. Tem a história que era por causa do trilho das locomotivas. Aí surgiu o trilho para proteger a mesa. Então, o trilho, ele para nós, ele não exerce essa função de ser o suporte de mesa, né? Com a Revolução Industrial, o jogo americano assumiu o papel e chegou o suplá. Aí chegou o suplá, o que aconteceu? O suplá passou a assumir esse papel e as variações que o mercado veio dando, né? Como eu expliquei, o de poliéster, ele tá aqui, o de polietileno, o disco de MDF. Então, eles surgiram com a Revolução Industrial, que foi dando opções de mercado. A prata muito cara, então você ter vários suplás de prata ficava caro. Então, aí surgiu de resina e outros. Então, a gente aqui coloca um prato, deixa eu botar outro prato. Ele só não pode ficar desguarnecido. Que foi? Uma pergunta, mas se pode usar toalha branca engomada? Claro, pode sim. Pode. Essas tradições, assim, ela cai de moda para quem deixa de usar, mas quem gosta do tradicional, eu mesmo tenho. Eu vou lhe ser sincera, eu fui buscar, quando eu cheguei lá embaixo eu fiquei com pena. Eu tenho umas toalhas bordadas a fio de ouro e elas são todas engomadas. Só que você sabe que a toalha engomada, qualquer coisa ela amassa que fica feio. Aí você tem que pegar ela, tem que passar ela direitinho. Ela aqui tá ridícula para mostrar para vocês. Ela é toda de cambraia de linho, bordada, toda bordada a fio de ouro. E tem que ter o maior cuidado para usar. Uma que o fio quebra, ele parece assim um fio metálico, meio metálico, esses papel de Natal metálico que ele quebra. Aí o bordado é assim, tem que ter cuidado. E ela é toda na goma. E eu só uso ela assim de vez em quando, né? Que é da minha época isso. Então as famílias tradicionais, elas usam a roupa na goma. Eu uso os guardanapos. Isso aqui, ó, ele fica rígido assim, ó. É porque é na goma. Eu engomo todos esses guardanapos de linho. Um amarelo aqui na estante, ó. Tá vendo? Eles ficam rígidos assim porque eles são engomados. Quando faz um evento mais clássico, as pessoas reconhecem quando o tecido está engomado. E nisso eu ainda sou a moda antiga, eu engomo tudo. Aí fica melhor. Você pode usar assim, manter sua tradição, que não é erro não. Aí, no caso aqui do jogo americano, né? Você pode usar o suplá e o talher, porque como eu falei, higienicamente ele fica sobre o tecido. Agora, uma coisa que eu não recomendo é a questão desse tipo de material, como eu expliquei, que eu chamo ele de um naperon, porque ele não é um jogo americano e ele não é um suplá. Se você for usar o suplá, eles ficam quase do mesmo tamanho, os tamanhos se equivalem, então não tem como você colocar, deixa eu tirar aqui não tem como você colocar o talher, o garfo, a faca,
isca, isso é de peixe. Não tem como você botar aqui em cima. Então, eu não acho legal colocar o suplá com ele, certo? Não é correto. Pode ser opcional, mas o talher ficaria sobre a mesa. Aí eu já não acho higiênico. Então, o melhor seria fazer isso aqui e colocar o talher sobre o chamado, para mim ele é um naperon, mas para o comércio de maneira geral ele é um jogo americano. Aí pode ser usado dessa maneira, porque o talher está guarnecido sobre o material. Tá vendo? O garfo e a faca de sobremesa e o talher. Então, isso aqui ainda é aceitável. Se for perguntar, tem etiqueta? Não. Isso aqui é um modismo. Não tem questão de etiqueta nenhuma. E se você quiser ainda usar essa configuração aqui sobre a toalha da mesa, você pode. Porque o naperon, ele foi inventado para proteger a toalha da mesa. E como ele, dessa configuração, está sem o suplá, ele não está concorrendo com ninguém que tenha a mesma função que ele. Então, o jogo americano, o naperon, o suplá, todos nasceram com a mesma função: proteger a toalha da mesa. Agora, por questão de evolução comercial e do mercado, tem essas variações que você pode usar tranquila. O único erro que você pode cometer é se você estiver trabalhando num evento clássico que tenha que usar etiqueta, ou você for receber alguém com muita etiqueta e você usar errado. Aí, se você está dentro da norma e você tem que cumprir, aí tem que fazer tudo certo. Aí tem que usar a toalha e usar o suplá. Se você não quiser o suplá, usa o suplá e tenha um naperon bonito, bordado, rendado e queira usar, aí também não é errado. Mas na elite profissional, a regra diz que é a toalha com o suplá de prata, cristais na mesa. Entendeu? Ficou certinho? De minha terra e de Maceió, tem Fortaleza também. Fortaleza tem muita coisa bonita. Você de Maceió é Cristal, é Beth. Porque ela tá dizendo de minha terra para Maceió. Ah, entendi agora. Eu pensei que era renda. Ai, que a sua terra é linda e maravilhosa. Eu amo Maceió. Eu já disse que se eu tivesse que morar em outro lugar que não Salvador, seria Maceió ou Fortaleza, justamente porque são ambientes parecidos. Antônia também. Ah, Cristal não, Antônia. E aí, Cris, gostou? Deixa eu puxar mais pra cá. Aqui. Tem alguma dúvida? Pode usar suas toalhas engomadas. A Beth é de São Paulo. Eu pensava antes que você era até da Alemanha, Beth. Eide que me disse que você era do Brasil, mas também não me especificou de onde. A toalha de Maceió e Salvador. É. Obrigado. O que você não sabia do naperon? Ô, Cris, eu tô fazendo o curso justamente com o que é de carente no mercado, porque o mercado ensina mesa posta. Aí o que é que você vai aprender? Você vai aprender que Luís XV lá ditou as regras e tal, que a faca fica aqui na direita, o garfo na esquerda, o de sobremesa aqui é o prato. Mas para chegar aqui tem uma história que eu nunca ouvi ninguém contar. Eu na faculdade, quando eu comecei a estudar protocolo,
Aí eu comecei a ver essas coisas e eu fui buscando e eu tenho um acervo de informações, entendeu? Aí o que foi que eu fiz? Eu resolvi agora dividir isso, compartilhar, já que eu quero fazer um curso online. Mas as histórias são bonitas e não são contadas, entendeu? As pessoas não contam. A toalha da mesa, você viu no meu feed? Veja no meu feed a história do surgimento da toalha da mesa. Seja bem-vinda, Ri, boa noite. Então, veja no meu feed. No meu feed tem a história de surgimento da toalha da mesa. Essas coisas aqui que eu tô falando na Peron. E essa história é para chegar no guardanapo. Na verdade, a toalha da mesa foi inventada porque o pessoal das embarcações, né, na Idade Média, quando as velas do barco rasgavam e as bandeiras dos países, eles pegavam e forravam as mesas e ali em cima eles desenhavam a rota de viagem para ir buscar mantimento. Então eles começavam a falar do pano da mesa, o pano da mesa, o mapa. Se você jogar no dicionário a palavra mapa com 2 P's, significa toalha de mesa. Foi essa a origem. Aí a partir daí começou a chamar o pano de mesa, e daí surgiu a questão da toalha da mesa. Só que na época de Leonardo da Vinci, as pessoas comiam, ainda não tinham o hábito de refeição à mesa, era realmente uma coisa que eu ainda vou falar, não quero falar agora não. Ainda vou falar da comensalidade que as pessoas comiam de mão, com os pés em cima da mesa, deitado, era uma confusão. Ele não gostava daquilo e ele fez várias tentativas para introduzir o guardanapo para que se limpasse a mão. Então, o primeiro naperon que ele botou um pano de 1 metro por 1 metro individual, as pessoas não sabiam usar. Quando alguns acharam que aquilo era chique, aí pendurava no ombro, pendurava no braço, menos usar da maneira correta. Até que ele foi fazer um baile e ele mandou fazer um naperon enorme, prendeu na borda da mesa, assim, ó, na borda da toalha, e espalhou no chão aquele pano enorme para que as pessoas limpassem as mãos e não na mesa, porque limpava a mão na toalha da mesa, na roupa do vizinho e na pele dos animais. A higiene era assim, começou na pele dos animais, amarrava o coelho no banco e comia de mão e limpava as mãos na pele dos animais. Quando os animais estavam muito melados, o escravo vinha, o serviçal vinha, trocava o coelho, era essa falta de higiene. E ele lutando para criar o guardanapo. Aí ele criou esse tecido e botou o nome de naperon. O tecido era para proteger a toalha dos comensais sujarem limpando a mão. Aí surgiu o naperon. Com a evolução ele foi diminuindo o tamanho do naperon, que ele chegou a isso aqui. Sendo que o naperon ele mandou fazer de crochê, de renda, já havia as rendeiras, ou de ponto de cruz, que o primeiro bordado que surgiu foi o ponto de cruz, que era feito com espinha e osso dos animais, e as fibras do bordado era da tripa dos animais, que eles matavam os animais para se alimentar, botava a tripa para secar, desfiava ela, que era o fio do bordado, e com a espinha eles e os ossos finos faziam de agulha, e o primeiro bordado foi o ponto de cruz, porque eles tinham que puxar o fio para poder a espinha ou o osso passar para fazer o bordado. Então, ele foi reduzindo, que chegou a isso daqui, que ele deu o nome de naperon, que a função é proteger a toalha da mesa para não sujar de respingo de alimento ou não limpar a mão na mesa. Aí o guardanapo foi esquecido, que ninguém aceitou, levou uns 200 anos. No meu feed tem tudo isso explicadinho. Aí depois ele conseguiu introduzir o guardanapo para que as pessoas usassem e não limpassem as mãos na boca. Aí veio a evolução. Com a evolução industrial chegou o jogo americano, para que as donas de casa
Oi, oi Keren, tudo bom? Seja bem-vinda de novo. Aí chegou na época da Revolução Industrial, que as mulheres começaram a trabalhar e reduziram o tempo de ficar em casa para lavar toalha de mesa. Aí surgiu o jogo americano para justamente proteger a toalha. E entre o jogo americano e o Naperon surgiu o Suplá, a versão do Suplá de vidro. Porque a história do Suplá é que na Idade Média, no século XIII, olha ali, no século XIII, uma empregada sugeriu fazer umas peças de madeira para botar sobre as panelas que vinham da cozinha para fazer o serviço, que ela vinha efervescente. Havia uma guerra entre o serviço à mesa. O francês, que eu falei no início, o serviço francês era igual ao que é o nosso hoje, a brasileira. Todas as panelas dispostas na mesa e você se alimentar. Só que hoje a gente usa os pratos e antigamente não eram pratos, eram as panelas mesmo. Aí na Rússia, como a temperatura era baixa, eles queriam o serviço individual, um prato por vez. Não queria esse negócio de vir todos os pratos na mesa, eles se servirem porque esfriavam e eles queriam comer quente, justamente pela baixa temperatura. Aí o que aconteceu? Houve uma disputa de sociedade, levou muito tempo essa disputa e acabou que a Rússia ganhou. O serviço era para ser feito individualmente, um prato por vez. Aí o que aconteceu? A empregada, na época em que o serviço predominava a França, os pratos vinham fervendo para colocar na mesa e quando a pessoa ia empurrar para o outro se servir, queimava a mão e derramava comida. Aí ela sugeriu a peça de madeira para ficar embaixo da panela para proteger a toalha da mesa e evitar os comensais queimarem as mãos, porque havia queimadura mesmo. Aí o que aconteceu? Eu fiz até uma simulação aqui. Eu peguei a tábua de carne e botei em um recipiente de porcelana. Quando fazia assim, ele corria. Só que o meu estava vazio, corria mais rápido. Mas a história diz que quando empurrava a tábua para passar o prato para o outro se servir, deslizava da mesma maneira. Aí foi sugerido fazer a cavidade para poder encaixar o recipiente. Isso aqui surgiu para que ficasse encaixado, porque inicialmente ele era isso aqui. Então, se for considerar isso aqui chama um charger. Escreve C-H-A-G-E-R, um charger, que é o que? É um carregador. Então, o que eles faziam? Ele levava a panela da cozinha assim. Só que é isso aqui que eu mostrei, ó. Quando a pessoa na mesa empurrava um pro outro, o prato escorregava. Então, inicialmente foi um disco de madeira. Eu mostrei a foto, tá tudo lá no feed. E aí, o que fizeram? Os serviçais sugeriram fazer a cavidade para encaixar a panela, para quando empurrasse pro outro se servir, não deslizasse. Então, o Suplá nasceu para isso, nessa época, mas com o nome de charger. Aí, quando ele já veio para a França, com o serviço mudado, que era o serviço russo, ele já veio com o nome de badioplato. O badioplato, que é o prato de baixo. Então, a França mudou o nome dele e colocou as regras de uso. Mas ele surgiu no século XIII com a função de evitar que os comensais queimassem a mão e para proteger a toalha da mesa, porque quando empurrava, derramava a sopa, os caldos que ele comia. Então, essa é a origem do Suplá, que eu contei terça-feira. E lá no meu feed tem tudo. Tem o vídeo também no IGTV.
Aí o que que acontece? Inicialmente isso daqui, Leonardo da Vinci inventou para proteger a toalha da mesa de não sujar, porque quando acabava os banquetes a toalha da mesa estava uma porcaria. Aí depois, por sugestão, isso daqui veio para proteger a toalha da mesa. E aí o que que acontece? A função é proteger a toalha da mesa, a função é proteger a toalha da mesa. Com a Revolução Industrial, que as mulheres foram trabalhar, surgiu esse para elas fazerem a refeição, proteger a toalha da mesa e faz a refeição, tirava e mantinha a mesa forrada com o jarro ou o centro de mesa, que era como usava antigamente. Então, esses daqui, eles têm a mesma função. Entendeu? Aí, quando uma pessoa de evento, ela quer aquele disco de crochê na mesa e se fala assim, ah, não pode botar porque ali é um jogo americano. Ele não é um jogo americano e o Naperon, ele surgiu sendo uma peça de crochê também, além do ponto de cruz e da renda. Aí, nesse caso, se você coloca o jogo de renda e o suplá em cima de uma toalha de mesa, aí tá errado. Mas se você coloca essa composição na mesa, eles dois têm a mesma função de proteger. Só que o que eu estava explicando, que a moda, né, ela surge, a gente até pode inventar moda. A questão não é o uso, a questão é o profissional saber o que é o certo. Você pode chegar e colocar isso aqui, se o cliente quer dessa maneira, mas você está sabendo. E se for por opção de você oferecer o serviço, você jamais deve oferecer um serviço errado. Aí você não vai oferecer um Naperon de crochê, botar um suplá e fazer o serviço, que aí você está oferecendo um serviço errado. Agora você explica. E assim, para nós que trabalhamos com isso e com evento, a gente tem que fazer o mais bonito, tentar ser o mais correto possível dentro da condição e da necessidade. Digamos, eu tenho um cliente mesmo que convida para ir na casa montar mesa. Só que assim, não quer ter custo. Aí eu falo, tire tudo que você tem no armário e bota em cima da mesa. Que aí chega aí, eu vou separar, ver o que é que tem. Aí você sabe que uma casa que ela não tem um hábito de um serviço assim, ela não tem essas peças. Ela não sabe usar e ela não vai investir numa coisa que ela não vai saber usar. Mas você chega lá, você tem que explicar, aí você faz a mesa o mais bonito possível. Às vezes aquilo vai para a internet, é por isso que às vezes a gente acha tanta foto na internet. É porque as pessoas não têm essa informação. Então, o meu foco com o curso é trazer conteúdo, informação que o mercado de mesa posta desconhece. E eu tenho essas informações como a minha prática era evento e agora com a questão da pandemia eu vou lançar o curso, que eu não sei de fato quando que eu vou voltar a fazer evento de 700 a 5.000 pessoas, né? Aí eu vou lançar meu curso e eu faço questão de ensinar essas coisas, entendeu, Cris? Aí Beth, Antônia já estão aí formadas, vou dar o diploma a elas nessa parte aí que elas me acompanham direto. Mas tem muito conteúdo e conteúdo interessante que não é passado, entendeu? Mas hoje você sabe, aí você joga lá no Google Naperon, você vai ver as imagens, o que vai surgir é isso aqui, porque as rendeiras sabem o que é, entendeu? Aí surge Naperon lá, tem de ponto de cruz, de renda, de crochê. Aí quando tem um tecido, digamos, ela pode pegar um pedaço de tecido, faz as barras de crochê e aí ela explica, é um Naperon, porque o que dá a característica e o nome de Naperon é o crochê, a renda ou o ponto de cruz. Aí você sabe. Então o que eu acho importante é isso, você tem 3 materiais, aí eu expliquei isso aqui, ó. Isso aqui
para você que é profissional, você sabe que não é um suplá. Ele é frágil, ele é flexível, muito flexível. Ele não é um suplá, mas tem gente que usa ele como suplá ou jogo americano. E ele é um naperon, sendo que é um naperon, olha o tamanho dele, sendo que ele é um naperon da evolução industrial, onde o polietileno, plástico chegou, assumiu tudo, então foi do crochê do naperon e ele foi lançado como um jogo americano. Aí tanto quanto o crochê ele é chamado jogo americano, esse daqui também é chamado, mas não são. E você não pode usar o suplá, tem gente que usa. Na internet você vê um monte de coisa que você sabe. É muito importante saber a origem e assim, eu acho que tira essa questão dessa unificação das coisas sem saber o porquê, para quê, de onde vem, para onde vai. Aí eu tô trazendo todas essas verdades. Isso aí as pessoas têm mandado direct para mim porque a princípio disseram que eu achava que até eu tinha inventado a história. Achei engraçado. Marli, eu fui pesquisar e eu achei o que você está me falando, mas eu só achei porque você contou e eu fui pesquisar. Porque naquele dia eu pensei que você tinha inventado uma história. Aí quando realmente no século de Luís XIV, século XV, ele ditou as novas regras de etiqueta, ele fez mudança. Mudou nome, colocou ordem inversa do que já tinha, mas qual foi a primeira regra que ele ditou? Quando ele ditou a regra dele já existe, já tem regra lá de antes de Cristo. Desde a época da comensalidade já colocaram regra. Eu falei da faca, você não deve ter visto. Tá lá no feed. A faca foi da época da pedra lascada. Aí os Homo erectus, eles eram nômades. Eles chegavam no local, eles pegavam as pedras, selecionavam, construíam a ferramenta e arma ao mesmo tempo, que era a faca. Eles comiam tudo que achavam naquela região, porque eles não tinham orientação de nada. Toda a evolução foi de acordo à necessidade do homem. E aí, quando eles extinguiam tudo que tinha ali, eles se mudavam para outra região. Aí chegava lá e eles comiam. Quando chegou numa época que o clima, a temperatura baixou muito, eles tiveram que procurar as cavernas, os buracos entre as pedras para se esconder do frio. A partir daí, começou a se estabelecer as regras. Quem ficava onde, quem ficava com quem, as crianças ficavam com as mulheres. Então, desde essa época, começou a se estabelecer regras. Eles passaram logo depois de um tempo, não mais a ser nômade, mas estabelecer local fixo de residência e passaram a plantar, passaram a colher, passaram a matar os animais e tirar a pele, botar para secar, para fazer roupa e para se cobrir. Então começaram a estabelecer isso, e isso é contado dentro das cavernas. É como eu converso com meu marido, tem muita coisa que está escrito, mas é hipoteticamente pelos antropólogos traduzirem os desenhos, as histórias nas cavernas. Porque como não tinha livro, não tinha como tirar foto, como nada, são traduções de historiadores, estudiosos, antropólogos, dos desenhos que ficavam nas paredes da caverna. Então, eles mesmos já começaram a ditar as regras. A mulher ficava em casa, ia cozinhar e eles iam caçar, eles iam buscar alimento. Eles não tinham como beber água, eles pegavam os troncos das árvores, tiravam o miolo para pegar a casca grossa e fazer de cuia, beber água. Então, a partir daí, as regras foram sendo ditadas e eles iam evoluindo e a regra sendo ditada. Então, quando chegou cá no século XV, já tinha muita regra que já estava velha, caduca. E assim,
quando você, como você já admitiu aí, já assumiu, quando você vai fazer um curso de regra de etiqueta, parece que tudo nasceu e começou de Luís XIV para cá, e não é. Ele já achou tudo quase prontinho, ele só fez botar o nome dele lá e ganhar muitos méritos, entendeu? Aí eu acho importante a pessoa saber o conteúdo, saber a história, saber de fato, porque eu falo assim, quando você senta à mesa, você fala, eu vou contar a história para assim você construir a história da sua família, mas você vai construir a sua história em cima de uma história que você não sabe contar, que você não tem conhecimento que exista. Aí e eu acho interessante que com isso, né, que agora eu resgatei, aí minha filha, ela vai buscar a história dos materiais, ela é artesã. Aí ela estava aí falando a história da criatividade, como surgiu a criatividade. Então, ela estava falando uma coisa que é interessante, que eu comecei a ir buscar informações, que eu não tinha essa ideia também. Oh, obrigada, minha flor. Eu conheço um pouquinho, viu? Porque tem muita coisa que eu gostaria de saber e ainda não tenho conhecimento. Tecnologia é meu desafio. Você viu lá eu dizendo a Eide, tecnologia para mim é um desafio. Eu não sei nada de tecnologia. Enquanto eu sei aqui contar a história da comensalidade, eu não sei nada de tecnologia. Mas eu estou me esforçando para aprender. Quer dizer, isso aqui que eu estou fazendo essas lives é o exercício do curso que o professor fica lá me cobrando. Tem que fazer live, tem que fazer live, tem que fazer live. E eu estou aqui, né, treinando. Para mexer com a tecnologia é difícil, mas eu acho importante. Tem pessoas dividindo comigo isso, a questão da tecnologia, me ajudando, e eu acho importante. É isso. Tira a ideia de que é luxo, né? Isso é ótimo. É útil, é importante você saber ali a toalha da mesa como surgiu, a questão, digamos, eu não sei se você sabe por que, que o garfo fica à esquerda do prato, por que, que a faca e o talher fica à direita, você sabe? Eu só vou contar isso na mesa, na montagem da mesa, mas tem muitos detalhes e são coisas importantes. Por que que foi